Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né, do livro Mensageiros. Hoje o capítulo é o capítulo 28. Semana passada a gente tinha visto o caluniador, né, sobre a história de Alfredo, né, de Paulo, né, que caluniou sobre a Ismália, né, e fez a separação do Alfredo, mas a Ismália. E hoje a gente vai à vida social. À noite surpreendiam-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era quase infinito, concho de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou. Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados ao nosso cerco. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam a estrada. Alfredo e Ismália sorriam. Muito gentil, o chefe do posto asseverou. Temos a visita de amigos do Campo da Paz. Convidou-nos à recepção do balaúde avançado, acrescentou suavemente. Temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Então, assim, no plano espiritual, eles também têm a confraternização, os encontros, né, com os amigos. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indivisível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de um veículo confortável, interessante quando idêntico aos velhos carros do serviço público no tempo de Luís XV, que eu vira muito de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que pelas informações de Aniceto demorava a 3 léguas do poço aproximadamente. Alfredo aproximou-nos cavaleiramente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Alfredo apresentou-nos cavalheiramente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelente disposição. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de inconvencionalismo menos digno como na terra. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permaneciam num quadro social inacessível ao fingimento. Então, assim, na Terra, quando você tem um encontro, às vezes você encontra uma pessoa que você não é muito fã dela, você às vezes até finge, né? E lá não, as máscaras caem, né? Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de jubilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora apareceu-me contentíssima. Expediu-me recados afetuosos para algumas famílias do poço, e em breve minuto o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Então eles mandaram chamar outras pessoas, né, para poder fazer parte da reunião. Sentindo-me assaz insignificante ao lado dos nossos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo, os primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao Sr. Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu no sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Então, assim, o progresso humano, ele demora, né? Não é assim do dia para a noite, né?
E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o nosso hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muitos que aproveitar as suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o Sr. Baceles de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Então, assim, ele poderia fazer mais, mas como ainda tem as deficiências, né, fica um pouco privado ainda de fazer tudo, né? Estamos certos do grande proveito de suas palavras, objetou Vicente até então calado. Tudo que nos disser sobre o problema da assistência constituirá para nós ensinamentos preciosos, disse por minha vez. O nosso amigo fitou-nos com inteligente e perguntou: foram médicos no mundo? Sim, respondeu a um só tempo. O Sr. Bacelar pensou alguns momentos e acentuou: sempre gostei de conversar com os amigos, recordando os símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teriam muito o que dizer aos médicos militantes. Pelo contrário, aduzi. Seus esclarecimentos enriquecerão nossa experiência. Então, ele sempre, quando conversava com algum companheiro, né, assim, ele gostava de colocar as explicações de acordo com a profissão que aquela pessoa tinha, né, para a pessoa entender melhor os ensinamentos, né. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia. Recordo os seus doentes comuns? Muito raramente lembro a medicina preventiva. De modo quase invariável, espera positivações das moléstias para buscar um recurso preciso. Necessitam de anestésico para socorro do bisturi. Fogem aos regimes, tão logo surge a primeira melhora. Confunde o método de tratamento, apenas se registra o primeiro sinal de cura. É a maioria das pessoas, né, que acha que porque tá melhorando vai parar de tomar o remédio, não precisa tomar mais não. Ah, não, para que eu vou tomar? Já melhorei? Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação do sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. As pessoas não querem um remédio amargo, que é um remédio doce, né? E muitas das vezes se julga saber mais do que o médico, né? Então, assim, na verdade, nós somos assim, né? Não somente com o médico, mas com tudo, né? Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental. Conveniente é proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pelas germinações, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Então, assim, eles tentam moldar, né, o encarnado, tentando melhorar os pensamentos dele, tentando melhorar, plantando sementinha, né? Basta a pessoa saber germinar, né? E muitas das vezes a gente joga fora os ensinamentos bons que está recebendo, né? Nossa luta não é simples, porque se o clínico no mundo encontra sempre familiares amorosos, distosos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossas vezes são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não os desejam, por viverem sob o véu de profunda ignorância. Então, eles têm que prestar o auxílio até aqueles que não quer ser auxiliado, né? Tem razão, murmurei, ouvindo a cooperação tão lógica. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Sr. Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre.
A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço partem daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Lá no plano espiritual a gente faz 1000 planos. Chega aqui, aí com os gols da vida você fala, não, depois eu faço, depois. E o depois já passou, né? Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontram companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessa condição, não percebe que a mente lhes fica como aposento escuro, apolhoado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confunde igualmente a visão. Enxerga tormentas onde há paisagem celeste, montanhas de pedra onde o caminho é glorioso e a elevada. Enxerga tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam um continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-nos mais fortemente para a essência animal. E chegada a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para conseguir considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. É o indesculpismo. É o indesculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrenas, por fugir ao testemunho da verdade divina, nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidade financeira montam guarda no patrimônio amontoado. Os que recebem a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam da ausência dela. Dizem os doentes que não podem comentam os sãs que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O Sr. Barcelos parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens buscá-lo a ele e a Aniceto em nome de Alfredo, a fim de providenciar solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Então é interessante aqui ele falando que assim, lá no plano espiritual a gente faz os planos, não, porque eu vou fazer isso, eu vou melhorar e tal, vou trabalhar, vou na casa espírita, eu vou fazer isso. E na maioria das vezes, aí você pega e arruma uma desculpa. Ah, não, hoje eu tô doente, não dá pra mim ir. Não, você tá bom? Não. Aí você começa a ter uma festa, larga os deveres que você tinha prometido, né? Então assim, aquele que tem muito dinheiro, às vezes não se preocupa em fazer o bem. O que não tem dá desculpa de que fica revoltado e não quer ajudar. Então assim, igual falando, o que é casado reclama que a família ocupa tempo e ele não pode ir trabalhar. E o que é solteiro reclama da falta da família. Então assim, a gente fica no desculpismo e não age, e não faz as coisas. Então até no último lanche, eu e a Romilda conversando, tá falando que quando a gente começou a fazer a janta, eram mais pessoas que iam. Hoje, tá certo, hoje devido à pandemia, né, vamos ver futuramente, eu falei assim, com certeza, quando começa um tanto de pessoa, futuramente uns vão afastando, mas o importante é a gente ter a nossa consciência, a gente continuar trabalhando, a gente continuar fazendo, né. Então assim, como eu tinha falado para Fernanda, né, que eu voltei a trabalhar à noite, não tem como eu fazer a participação na hora que for a reunião. Mas eu deixo gravado o vídeo e agora eu deixo espaço para quem quiser comentar, todos comentarem, que assim, é um ensinamento muito interessante para todos nós, como eu já tinha dito para Fernanda, falei com o Romil também, as reunião por serem à noite, às vezes sempre vai ficar difícil para mim, mas aos trabalhos, esse sempre pode contar comigo, e espero poder contar com todos também, né, seja na reunião, seja nos trabalhos. Uma boa noite a todos e obrigada.